Pastor Giovanni Dias, eu quero iniciar já lançando a pergunta para ti, e assim, logo por conseguinte, todos os pastores irão com certeza trazer o comentário. Nós estamos vivendo no ano, né, nesse ano, que é um ano decisivo, até porque 2023 para 2030 estará faltando 7 anos. Nós estamos aí com uma agenda global, né, que os senhores do mundo já programou uma agenda, né, de alguns tópicos que eles estão trabalhando em cima disso. E dentro desse assunto eu gostaria de saber do senhor, a família está correndo risco de se acabar em nada? Como que está a situação? Ah, com certeza. É assim, eu costumo dizer que o diabo ele é muito inteligente e sabe como trabalhar, né? E ele sabe que a família a igreja é constituída por família. Então, se ele atingir a família e destruir a família, ele destrói a igreja. Eu tenho pregado muito lá no canal Povo da Fé a respeito da ONU ser o QG, né? O quartel-general que receberá o anticristo para governar as nações, e a gente fala isso com muita propriedade, pautado em cima de eventos, de notícias e dos próprios braços, né, os tentáculos da ONU, que todos eles, né, comandam algum item que rege as nações, seria essa palavra. Por exemplo, o alimento, as finanças, né, as guerras. Cada tentáculo, cada braço da ONU, eles tangem um desses itens que rege as nações, que ditam regras, que ditam ordens. E eu tenho certeza e convicção que ali é o QG, o quartel-general do anticristo. E aí, pastor Claudinei, o senhor falou bem sobre esses 7 anos. Nós estamos há 7 anos, né, contando de 2023 para 2030. Vai faltar 7 anos para chegar a essa data. E por que que esse ano é importante? Esse ano é importante a gente observá-lo e se atentar para 2030, porque tem uma agenda, e essa agenda é a agenda da ONU, a Agenda 2030, e essa agenda ela visa, como foi feita a pergunta, a família ela corre perigo? Com certeza, porque essa agenda, de forma sutil, sabe? Aquela coisa assim, não vamos mostrar logo de cara qual é o nosso objetivo, mas olhando pelas entrelinhas, nós conseguimos observar que o objetivo central ali é a desconstrução da família, pastor Claudinei. Da família tradicional, essa família que o Senhor iniciou essa live falando sobre essa família, que mesmo antes de tudo, essa família foi instituída por Deus, e é essa desconstrução que eles visam buscar com essa agenda. Muito bem, pastor Giovanni, muito bem. Um argumento com uma base muito sólida, né? Obrigado por essa palavra, por essa participação. Pastor Rubens, dentro desse comentário, pegando o gancho que o pastor Giovanni comentou, né, cada pastor que está aqui tem uma especialidade dentro do assunto de família, né? E dentro desse assunto, o pastor Rubens, que o pastor Giovanni trouxe, eu quero deixar até uma pergunta para o senhor. O que está acontecendo com a família nos dias atuais? Toda essa problemática, toda essa confusão, isso seria culpa do governo? Seria culpa, podemos dizer, da própria sociedade que na realidade não busca um interesse original e verdadeiro pela família? Ou seria uma conspiração do mundo espiritual, pastor Rubens? Com certeza, assim, na minha opinião, uma conspiração realmente assim pelo mundo espiritual, mas uma legalidade que cada um dos sacerdotes tem deixado entrar dentro de casa. Então, ou seja, nós percebemos que a pressão é espiritual. Isso com certeza, a pressão ela vem espiritual, ela vai atingir o governo, vai atingir o Estado e vai atingir então as cidades. Porém, nós como cristãos também estamos deixando também de lado e estamos então errando em muito essa questão de educação, princípios, cultura e valores então dentro de cada família. Porque se nós nos posicionarmos, com certeza isso tudo pode mudar, pelo menos na geografia da qual nós estamos, né? Pelo menos na geografia da qual nós estamos. Porque se deixar como está indo as famílias, os filhos e toda as pessoas ser direcionada pelas questões externas que chegam e ninguém então toma nenhuma providência dentro do lar,
isso então acaba tendo um grande problema. E acredito eu que é um assunto muito relevante. Agora, nesse mês agora que passou, eu passei por uma grande investida nessa área, porque eu me posicionei contra algumas questões, e eu fui buscar, então, um conteúdo mais, vamos dizer, nas leis e tudo mais, e conversando com um procurador amigo nosso, que nós conhecemos em Brasília, ele, então, me passou que a posição master é dos pais. Ou seja, nós pais, podemos, então, nos impor, podemos, então, estabelecer a cultura, o valor e o princípio da qual nós, então, entendemos ser certo dentro da nossa casa. E, baseado nisso, as leis e todo o juizado precisam acatar aquilo que nós determinamos dentro da nossa casa. Obrigado, pastor Rubens, pelo esclarecimento. E pegando o gancho aí do que o pastor Rubens falou, pastor Rodrigo, nós fomos criados, né, todos nós que estamos aqui, fomos criados numa geração, né, digamos aí na geração dos anos 80, dos anos 70, 90, essa geração. E dentro dessa nossa criação, os nossos pais nos trouxeram com rédeas curtas, né? O senhor entende que esse afrouxamento, que essa liberalidade, essa liberdade, essa libertinagem com o nome de liberdade, partindo dos pais, levou essa geração que nós estamos vivendo a serem jovens e crianças totalmente obstinados e rebeldes, pastor Rodrigo? Com certeza, pastor Claudinei. E, inclusive, tudo coopera para esse fim, né? Você percebe que hoje, devido ao aumento da tecnologia e os pais trabalhando fora, antigamente você via só homem trabalhar fora, a mulher ficava cuidando da casa, né? Hoje a mulher também está ficando empoderada, que é uma... Não sei se eu estou errado nessa questão, mas me parece que a mulher também... Ela tem a agenda dela, tem um espaço aí na agenda 2030 de empoderamento, né? E isso contribui muito para a geração que está vindo. E o problema, e a preocupação mais pior ainda é a outra geração que vai estar vindo ainda, porque essa que está vindo já está engajando e nós percebemos que estamos vendo uma Sodoma e Gomorra em pleno século XXI. A preocupação é, se Cristo não voltar até 2030, 2028, 2029, irmão, a geração que ficar aqui é só o sangue do Cordeiro. O evangelho, hoje em dia, está sendo banalizado, infelizmente, pastor Claudinei. E a questão pior ainda é que essa agenda 2030 é um compromisso global assumido em 2015 por 193 países, incluindo quem? O Brasil. A agenda é coordenada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e propõe ações de governos, instituições, empresa e a sociedade em geral para o enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo. Pastor Ney, é complicada a situação, né? E aí foi eleito aí 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS, né? O de objetivo, o D aí vem de desenvolvimento, né? E o S, sustentável. E eles criaram 17 ODS. E dentre esses, nós temos aqui o 5, ali o 5, não sei se os irmãos conseguem ver aí, que é igualdade de gênero. E o primeiro aí, que é erradicação da pobreza. Eles querem acabar com a fome até 2030. Eu acho, na minha opinião, isso é impossível de acontecer. Por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados aqui, e senão eu vou falar demais e os irmãos também vamos trocar um ping-pong, né? Fica à vontade, daqui a pouco a gente passa os dados também. Por que que eu acho que a fome não vai ser acabar com a fome até 2030? Maravilha, pastor Rodrigo. Obrigado pelo comentário. O pastor Giovanni, dentro desses 17 tópicos aí, né, que o senhor iniciou a sua fala, comentando a respeito da ONU, né, que é, podemos dizer assim, a mãe de toda a corrupção, de toda a perversão no tocante a organizar, né? Era para organizar as nações e fazer as nações se unirem, mas pelo contrário, está fazendo tudo ao contrário. Dentro desses 17 tópicos, aonde o senhor entende que é o mais prejudicial à família, pastor Giovanni?
Eu só fiz uma anotação aqui, antes de eu responder a pergunta do senhor. O Uhum. pastor Rodrigo falou muito bem a respeito aí da questão da fome não ser erradicada, não ter essa possibilidade, e eu comungo com o que ele diz, pastor Claudinei, porque para isso acontecer tem que acontecer o que está escrito nas Pedras Guias da Geórgia. Uhum. Né? Basicamente, 7 bilhões de pessoas têm que evaporar para o mundo ser um local bom para se viver. Aí sim isso pode acontecer. E nós estamos vendo algumas coisas aí que, de fato, veio para essa diminuição, para essa redução. A gente não pode falar a palavra incompleta aqui, mas os irmãos estão entendendo. Agora, o que o pastor Claudinei perguntou é, de fato, importante, né, para os irmãos saberem e frisarem. O objetivo de número 5, eu acredito que é o mais prejudicial. Apesar que todos, se a gente olhar ali, de alguma forma, tenta atingir a família. Mas o objetivo de número 5, e eu já vou explicar para os irmãos por quê, tá? Nós que somos de uma geração um pouco mais distante, pastor Claudinei, nós conseguimos perceber claramente quanta coisa mudou em relação ao conteúdo e agenda que é apresentada para as crianças de hoje em dia. Note que o conteúdo que passava na TV aberta e era disponibilizado para crianças até os anos 70 e 80 eram completamente diferentes do que aquilo que nós vemos hoje. Naquela época, pastor Rubinho, os pais conseguiam deixar o seu filho tranquilamente na frente da TV assistindo alguma programação, pois eles sabiam que, na maioria das vezes, essa programação era adequada para uma criança que tinha ali o intuito apenas de entreter, né, e passar um tipo de ensinamento. Mas parece que a partir da década de 90 tudo mudou. Nós conseguimos ver uma mudança radical no tipo de conteúdo que é exibido para as crianças. E a partir daí a TV se tornou uma grande terra sem lei, onde programas e desenhos que têm mensagens subliminares que estão moldando as gerações que crescem hoje. Se a gente olhar para a geração, né, se a gente olhar para homens e mulheres que estão hoje atingindo a sua idade adulta, esses homens e mulheres, eles foram moldados por esses desenhos, filmes e seriados que surgiram a partir da década de 90. E quando olhamos para essa geração, nós vemos pessoas completamente desestruturadas emocionalmente, com valores completamente invertidos e que não enxergam o mundo como verdadeiramente ele é. E parecem viver, sabe, em um conto de fadas o tempo inteiro, buscando a realidade que não existe. Mas não se espante, meus irmãos, achando que isso foi apenas uma coincidência. Tudo isso foi friamente calculado e os resultados estão chegando agora, pastor Claudinei. Tenha em mente que isso não parou na década de 90. Esse tipo de programação foi aumentando com o passar do tempo e hoje consegue ser ainda pior. Hoje eu posso dizer com propriedade que praticamente todos os conteúdos que são exibidos em filmes ou TV aberta têm alguma mensagem subliminar que visa passar alguma mensagem oculta diretamente para a mente das nossas crianças. E toda essa agenda de alienar nossas crianças e destruir a identidade delas não se prende apenas à TV ou a conteúdos mostrados na internet. Nós podemos encontrar isso também em brinquedos, na escola. Hoje, essa agenda, pastor Claudinei, ela está englobando tudo aquilo que pode alcançar as nossas crianças visualmente, né, através da audição, né, através de comportamentos. Isso, infelizmente, está acontecendo. E por que eu estou citando as crianças? Porque para desestruturar as famílias, eles vão atingir as nossas crianças. Como eu disse, adultos hoje, que eram crianças na década de 90 e consumiram esse tipo de programação, chegaram adultos agora, na sua fase adulta, com esse sentimento, essa coisa. O seu cognitivo foi reprogramado. Eu falo muito sobre a programação preditiva e tem gente que acha que nós somos teóricos da conspiração. Não somos, gente. Eles usam tudo isso para reprogramar toda a cabeça, a mente, o cognitivo das crianças hoje para serem adultos totalmente transformados amanhã, tendo em mente de que não tem problema se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, não existe brinquedo de menino e de menina, banheiro agora também vai ser um banheiro só para todo mundo. Vamos viver uma verdadeira Sodoma e Gomorra daqui para 2030 se Jesus não voltar logo, porque esse é o objetivo dessa agenda.
tornar o mundo um local totalmente promíscuo, totalmente liberal, cheio de libertinagem. E eu acho que eu falei demais. Perfeito, pastor Giovanni. Comentário muito, muito concreto, muito seguro, e essa é a realidade. Agora, dentro desse comentário que o senhor comentou, pastor Giovanni, é até importante, né, antes de passar para o pastor Rubens, frisar muito bem esse objetivo de número 5, né? Que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 2 minutinhos para resumir isso daí, pastor Giovanni. Aqui, ó, tá descaradamente, né, visível aqui essa agenda que visa afrontar a família. Por exemplo, alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres. Aqui está falando, pastor Claudinei, no quesito empoderar todas as mulheres, isso parece ser bom, e eu comungo com uma mulher empoderada. Uma mulher que quer trabalhar, que quer ser uma advogada, quer ser uma... Hoje nós tivemos uma mulher que foi presidente do Brasil, né? Sim. Então, assim, é bacana, mas esse empoderamento é no sentido de desconstruir a família ou minguar a família, no sentido de, você não precisa de um homem para você ser quem você tem que ser, você não precisa de um casamento. Na verdade, tudo isso que está escrito aqui veio a palavra agora na mente, a diminuição de natalidade. Por quê? Homem com homem não reproduz, diminui natalidade. Mulher com mulher não reproduz, diminui natalidade. Uma mulher que ela não tem a necessidade de um casamento, de um homem, de um parceiro, de um cônjuge, também não reproduz, diminuição de natalidade. Aqui nós estamos vendo que essa é a regra que eles estão levando nesse 5º passo. Diminuição de natalidade e desconstrução da família tradicional. Pastor, só para concluir, nós vemos isso hoje nos filmes. Você está vendo que as mulheres estão dominando os filmes. Esse último filme que teve aí do Doutor Estranho, eu até fiz uma análise lá no canal. O Doutor Estranho está completamente, sabe, sem autoridade nenhuma no filme. Sim. As mulheres, elas tomaram conta. Então, assim, não trata de querer mostrar que a mulher é forte, que a mulher é isso, não. Trata-se de realmente empoderar as mulheres a ponto de diminuir os homens. Agora vem a palavra. A masculinidade dos homens deve ser abafada. Sim. Porque assim nós teremos homens mais frágeis e tudo mais, normalizando até essa questão aí, né, que a gente não pode ficar falando muito aqui, mas da bandeira do arco-íris, e as mulheres ali por cima, né, desconstruindo tudo que a Bíblia... Só para termino agora e entrego para o pastor. Eles estão despregando tudo que a Bíblia prega. Nesses 17 objetivos, nós poderíamos fazer uma live só para falar dos 17. É difícil numa live só. Vai ter que ser umas 2, 3 lives para falar de todos. Mas em todos eles nós vamos ver a desconstrução do que está escrito na Bíblia. Seria, pastor Giovanni, seria mais ou menos o que aconteceu agora, que está acontecendo agora aí, que o grupo das feministas, agregado com o grupo da bandeira colorida, entraram com a ação contra um filme que saiu aí, o Top Gun, né? Dizendo que esse filme é um filme muito machista, que deveria ser mais calmo no tocante ao machismo e ser um filme mais maleável. Esse empoderamento das mulheres e meninas seria mais ou menos isso, o homem deixar de ter esse lado masculino e ficar um pouco mais suave, e as mulheres deixar de ser um tanto quanto fêmea e passar um pouco a ser mais macho. Seria uma mistura mais ou menos assim? Seria isso. E eles causando esse efeito e trazendo essa reprogramação do cognitivo das pessoas de que isso é o certo, daqui, 5, 10 anos, não teremos mais casamentos. E a gente já vê o plano satânico em ação já nesse monte de divórcio que nós temos hoje aí. Hoje a molecadinha tá casando, não vive 6 meses, tá descasando. Parece que é um negócio agora que virou febre, esse negócio de casa e descasa, casa e descasa. Porém, pastor Claudinei, com essas agendas em alta, em filmes, porque eles estão usando o quê? Eles estão usando filmes, séries, jornais, capas de revista, tudo isso
para trazer essa reprogramação para a cabeça das pessoas. E aí eu precisaria de um pouco mais de tempo para explicar o que é essa reprogramação, porque às vezes estão reprogramando a cabeça das pessoas e os irmãos que estão do outro lado nunca ouviu falar sobre isso, sabe, sem entender, mas o que é essa reprogramação? E a gente pode depois, no finalzinho da live, dar uma explicada a respeito melhor do que seria essa reprogramação. No próximo giro, quando voltar a palavra contigo, o senhor continua nesse assunto e aí comenta um pouquinho sobre essa reprogramação. Pastor Rubens, gente, antes de falar com o pastor Rubens, deixa o seu like para cima, tá baixo demais, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Like não é vaidade, like é uma ferramenta para que o YouTube venha entender que o conteúdo é bom e venha passar para outras pessoas. Quantas famílias precisando desse conteúdo, quanta gente aí automaticamente necessitado de ouvir essas palavras. Pastor Rubens, dentro desse assunto que nós estamos aqui, vem a pergunta, até mesmo embasada naquilo que o senhor iniciou a fala, né? Relatando que conversou com um procurador lá em Brasília a respeito de família, que o pai de família, né? O chefe de famílias, tanto homem como mulher, precisa mais se impor dentro da questão da disciplina. Aí vem a seguinte pergunta, pastor Rubens. Nós passamos o mês passado, agora que terminou, o mês inteiro, 30 dias, todas as mídias sociais apresentando a bandeira colorida, dizendo que era o mês da bandeira colorida, que as pessoas tinham que colocar de lado o preconceito, isso e aquilo, e tal, nas escolas, em todos os ambientes de ajuntamentos de pessoas, o comentário era que era o mês da bandeira colorida, que era o mês de respeitar, e era o mês do orgulho, aquele convenceram todo. Como que a igreja deve se comportar dentro dessa situação tóxica e perversa para proteger os nossos filhos, pastor Rubens? Respondendo aí a sua pergunta, pastor, e todo o pessoal que estão aí. Como que a igreja tem que se portar sobre isso e como que as famílias têm que se portar sobre isso? É simples. Nós precisamos amar, nós precisamos respeitar, nós precisamos sim, né, nos posicionar também sobre a palavra e o que a palavra diz para nós sobre essa situação. Porque entre você amar e respeitar e você então concordar e aceitar é uma coisa completamente diferente. Que nós cristãos, e o que mais me preocupa nesse meio, é que o povo cristão estão entrando na jogada do mundo. Eu me lembro, por exemplo, eu me converti há 26 anos atrás, quando nós olhávamos para um cristão, nós queríamos então ser cristão para quê? Para seguir aqueles princípios, para seguir aqueles valores, porque nós tínhamos um entendimento que a casa do cristão era uma casa em paz, a família do cristão era uma família então de bem. Hoje está diferente, hoje os filhos dos cristãos estão olhando para as pessoas de fora e querem ser o que as pessoas de fora são. E aí está o grande perigo e o grande problema para nós, então, administrarmos. Sendo que, se o homem da casa, se a mulher da casa não se posicionar, não ajudar essa situação... Ontem mesmo eu falei sobre isso na mensagem, e eu disse o seguinte, estava falando sobre Raabe e o posicionamento dela, então, diante do propósito dos espias dentro da cidade de Jericó. E ali, então, você percebe uma pessoa que se posicionou, que salvou toda a sua casa. Raabe, então, clamou, salvou ela, salvou seus pais, salvou seus irmãos, salvou toda a sua família. Então, nós só precisamos de quê? Hoje nós estamos aqui, me parece que quase 600 pessoas aqui, 500 e poucas pessoas agora nesse momento. O que nós precisamos, pessoal, de vocês que estão aqui nos acompanhando? De pessoas, entendeu? Que decidam não se curvar, que decidam não fazer aquilo que as pessoas estão fazendo. Porque a Bíblia é clara, nós não podemos nos conformar com esse século. Vai parecer tudo fácil, como o Gil falou aí, né? O pessoal está tudo caminhando para o lado mais fácil, tirando, então, o homem. Eu sou completamente a favor das mulheres, então, trabalharem, de elas irem avançar, de elas, então, romperem, como, né, tem vindo, ok. Mas a palavra do Senhor diz que o homem é o cabeça, né? O homem é o cabeça e assim nós vamos seguir. É dessa maneira que, então, nós entendemos essa situação. E o que fazer diante disso? As famílias precisam se posicionar. Eu tenho dito, pastor Claudinei, pastor Giovanni, todos vocês aqui, pastor Rodrigo, nós só precisamos de uma pessoa dentro de cada casa. Só uma.
né? Quando nós olhamos a história de Noé, só precisou dele para salvar a família. Quando nós olhamos para a história de Raabe, só precisou dela para salvar toda aquela família. Então, nós precisamos só de uma pessoa. Aqui, pessoal que está nos assistindo aí, você pode assumir o compromisso da sua casa? Porque se você assumir o compromisso da sua casa, nós já vamos ter feito um grande êxito já aqui nessa live, nesse tempo que nós estamos aqui. Maravilha, pastor Rubens. Você que está em casa, preste muita atenção nos comentários de cada pastor que está aqui, porque é a fonte, né, para nós vivermos dias formidáveis, dias agradáveis, é a fonte para nós proteger a nossa família. Como o pastor Rubens disse, precisou de Noé para salvar toda aquela família, né? Noé salvou uma geração, Noé salvou a humanidade. Então, partindo desse princípio, pastor Rodrigo, se cada um de nós assumirmos a nossa postura realmente dentro daquilo que Deus nos nomeou e nos convocou, nós podemos fazer uma grande diferença. Agora, uma coisa é certa, pastor Rodrigo, o maligno tem trabalhado na face desta terra, fazendo com que as pessoas venham viver uma vida de distração, venham viver distraído, venham viver como se o amanhã, né, fosse acontecer tudo de uma forma normal e natural, quando na realidade já está sendo tudo armado, tudo programado e tudo montado. O senhor comentou no início da fala do senhor, né, sobre, dentro desse processo aí da Agenda 2030, o senhor falou sobre o tópico, né, o objetivo 1 e o objetivo 5. O objetivo 5, o pastor Giovanni até deu uma ilustrada sobre o objetivo 5, e aí vem a pergunta, o senhor falou do objetivo 1, qual seria a meta do primeiro objetivo dos senhores do mundo dentro da Agenda 2030, que é o objetivo número 1? Pastor Adnei, deixa eu um pouquinho na tela aqui, ó. Temos aqui não só o 1, mas também o 2. Você percebe que eles se complementam. Deixa eu só... vamos lá, olha aqui, ó. Isso aqui nós temos o número 1 aqui, né? Olha, erradicação da pobreza. E olha o 2. Fome, o quê? 0 e agricultura sustentável. Então, nesses dois tópicos aqui da gente, você percebe que eles querem erradicar a fome. Para isso acontecer, tem que haver, igual o Giovanni colocou aí, não vou falar aqui para não derrubar a live, mas uma certa diminuição, né? Sim. E o que eles fazem? Eles querem empoderar as mulheres. Eu não sou contra também as mulheres serem independentes, como disse o pastor Rubens, tem realmente que... Mas a intenção deles por trás dessa agenda é fazer com que não haja mais procriação. Você percebe que eles defendem no 5 a questão do gênero, né, neutro. Ou seja, a família eles querem destruir. A gente percebe em todos os itens, se você pegar, você vai ver que eles querem acabar com a família. Inclusive, tem aqui uma matéria, a gente percebe aqui embaixo, olha o que diz aqui, ó. A pandemia, né, que houve e o abusivo aumento de preços dos alimentos após o início de quê? Da crise na Ucrânia, bem como a piora da desigualdade global, podem jogar mais de 263 milhões de pessoas na pobreza em extrema em 2022, e é o que está acontecendo. Aí muitos jogam a culpa em quem? No presidente atual, mas isso é um nível global e, paz, irmãos, o nível mais alto está acontecendo aonde? No país mais desenvolvido do mundo. Quem é ele? Estados Unidos da América. Está caindo dia após dia, hein? Então você percebe que a agenda global vem se cobrindo. Então, o arrebatamento, irmãos, está bem ali, ao virar da esquina, como diz o Giovanni nas suas lives. Ao virar da esquina está o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Agora, diante disso que o senhor acabou de comentar, pastor Rodrigo, a gente percebe que o que aconteceu aí nos últimos 2 anos, podemos dizer assim, é algo programado para que esses 2 primeiros tópicos pudessem funcionar. Exatamente. Né? Olha aí. Se não houvesse, se não acontecesse o que aconteceu nesses últimos 2 anos, e todo mundo está entendendo, esses 2 primeiros tópicos, eles nem seria cogitado, né? Então, essa diminuição, né? Essa diminuição humana que aconteceu, já se enquadra nesses 2 primeiros tópicos. Agora, obrigado pelo comentário, viu, pastor Rodrigo? Agora o pastor Giovanni comentou... Pode mudar esse nome aqui, pastor Claudinei, de erradicação da pobreza para erradicação dos pobres. Verdade, verdade. Exatamente. Você que está em casa, mais uma vez eu peço, antes de passar para o pastor Giovanni, gente, não esqueça, você que está chegando, deixa o seu like para cima, isso é uma ferramenta importantíssima para o algoritmo ser rompido e vidas terem acesso a esse conteúdo de extrema importância
até porque é a família que está em perigo, é a família que está correndo o risco de ser extinta. Quando eu digo família, eu estou dizendo a família que foi instituída por Deus, porque existe um modelo de família que está sendo implantado pelo sistema perverso que não tem nada a ver com família. Essa é a grande realidade. E dentro disso, pastor Giovanni, dando continuidade na sua fala, o que seria essa preparação mental, essa programação que eles já há algum tempo vêm trabalhando em cima das pessoas? Pastor, repete a pergunta novamente, por favor. Do que seria, no início da fala anterior, o senhor até comentou que as pessoas estão sendo trabalhadas e programadas e preparadas para todo esse processo aí da destruição da família. Como que seria esse trabalhar que eles estão programando, reprogramando a mente das pessoas? Já vou explicar, mas antes só fazer um comentário em cima do que o pastor Rubinho falou, sobre o que o advogado lá em Brasília falou para o senhor, pastor Rubinho? Procurador. O senhor sabia que não vai demorar muito, que isso que o procurador falou para o senhor não vai valer de nada? Não, mas é lei, Gil. No Brasil, mas olha só olha isso aqui, As pessoas hoje, elas não estão olhando muito bem ainda para as leis, né? Em 2020, eles ganharam, então, o selo que eles poderiam, então, que todas as pessoas poderiam, de alguma forma, classificar como homofóbico qualquer pessoa que, então, discriminasse. Ok, 2020. Mas essa lei ressalva claramente que os pastores, padres e pais, sacerdotes de casa, podem impor e expor toda a sua cultura e credos religiosos dentro do ambiente da qual eles fazem parte. Sim, na própria lei, tem uma ressalva na lei, dizendo que nós podemos, sim, criar essa cultura, porque nós estamos falando de cultura, né? É uma cultura então, que nós precisamos, então, estabelecer. Só dar abrir um aspa aí. Antes de você comentar, abrir um aspa, na questão que o pastor Binho falou aí, é realmente dentro do local, porque... Por exemplo, o YouTube. Olha o YouTube, nós temos um canal no YouTube. Fui falar sobre comunismo, ela tava lá o padre, a mãe lá, alguma coisa, né? Vamos falar outra coisa aqui. E o pastor. Aí fala pregar contra o comunismo. Eu estou dentro da Constituição, artigo 4, inciso 5, onde eu tenho liberdade de expressão. E aí, eu estou sendo investigado pelo Ministério Público. E isso não vai muito longe. Inclusive, teve uma igreja, acho que foi até católica, que entrou o pessoal lá e começou a zombar da religião dentro de um culto, né, praticamente lá. Não sei como é que funciona lá, acho que é missa, né? E parou a missa por causa, eles entrou e começou a maltratar o pessoal ali da igreja. Então você percebe, pastor Rubinho, que a nossa Constituição aqui do Brasil, irmãos, está sendo rasgada. Eles fazem leis, mas aquilo que é errado está virando certo, e o que é certo está virando errado, e o que é errado está tentando fazer leis para coibir o que é certo. E só que nós, como igreja, irmãos, temos pouco apoio. As igrejas estão se esfriando porque é muita letra e pouca pouca renúncia, pouca buscando mais o homem do que o próprio Deus. Essa é a verdade que está acontecendo. Eu acredito que várias pessoas aqui que o pastor Claudinei tem aqui nos acompanhando são pastores de igreja e tudo mais. Qual que é a orientação para você? Preste atenção no que eu vou te falar. Qualquer pessoa, a igreja não é um estabelecimento público. Primeiro passo que todo mundo tem que entender. É uma instituição privada, onde tem um grupo de pessoas que responde por ela, baseado em estatutos e leis. Então, qualquer pessoa que entrar em uma igreja, seja ela... E isso não engloba só apenas a igreja evangélica, mas engloba essa, pastor Rodrigo, a igreja católica ou um centro espírita, qualquer lugar que alguém entrar e quebrar qualquer tipo de protocolo, o primeiro passo é fazer uma filmagem ou uma foto bem feita, pegar algumas testemunhas e chamar a polícia. A pessoa ela vai sair algemada do ambiente, porque isso muitos pastores não estão se posicionando, talvez não tenham essa referência e precisam então se posicionar sobre isso. Porque veja se o pessoal vai em qualquer outro lugar e começa então a fazer graça lá, mas dentro da igreja evangélica ou católica, eles querem fazer. Então assim, nós, né, no ministério da qual eu presido, os nossos obreiros têm todas as orientações para qualquer pessoa,
Não qualquer, não situações assim que nós estamos citando aqui, mas qualquer um que chegar lá e de repente quiser atrapalhar o culto, filmagem, chama a polícia, ninguém põe a mão em ninguém, chama a polícia, essa pessoa vai sair de lá algemada, porque eles não podem, sabe, ele não pode quebrar, porque o temor acabou. Sim. As pessoas não têm mais temor. Quando nós vimos, então, a pessoa entrar dentro de um lugar lá e matar a mãe de um cantor aí, entendeu? A paulada, você já tira já a base, acabou, não tem mais essa questão de temor já nos ambientes. Então, só que nós precisamos agir pela lei. Então, a lei nos ampara, do jeito que ampara os outros, ampara a nossa vida também. Mas muitos não sabem. E uma coisa... Pode falar, pastor. Dentro uma desse coisa... amparo que o pastor Rubens está falando, que o pastor Rodrigo comentou, eu quero deixar aqui um comentário, né? Que a realidade é uma só, a gente não pode negar, né? A verdade tem que ser dita. Nós sabemos que a Constituição Federal está sendo rasgada, né? Está sendo rasgada pelos guardiões que deveriam preservar, eles são os que estão encabeçando toda essa desconsideração, ao ponto que nós temos o direito, como o pastor Rubens disse, o direito de coordenar a nossa família, de coordenar dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Os pais têm autoridade e autonomia sobre os filhos, mas isso até certo ponto. Por quê? Porque veio uma ordenança diretamente da escola, chegou em casa, aqui na minha casa, para os meus filhos, uma ordem dizendo, se os teus filhos não levar a Jussara, nós vamos, infelizmente, proibir eles de entrar na escola, nós vamos simplesmente entrar com ação diante do Conselho Tutelar porque o seu filho não levou a Jussara. Quer dizer, os pais não têm autoridade. Isso aí é uma imposição, né? Uma imposição do Estado dentro da família. Porque o pai, eu como pai, minha esposa como mãe, nós temos o direito de decidir se os nossos filhos que estão sob a nossa tutela recebem ou não a Jussara. Mas isso não é o que está acontecendo diante da maioria dos pais em todo o Brasil. Por quê? Porque já vem a ordem de lá de cima, das escolas e algo semelhante, dizendo, se não receber, o filho não pode entrar. E algo semelhante, isso e aquilo. Aonde está, pastor Rubens, essa autoridade que foi constituída perante a família? Pastor, na realidade, isso daí, essa escola está mal orientada, entendeu? E cabe ação judicial contra eles. Nós, pais, podemos sim nos impor contra qualquer situação que leve contrário aos princípios da família comum dentro, então, da Constituição brasileira. Só que a maioria das pessoas não sabem disso. E por isso que eu até falei para o Gil que eu não queria falar muito sobre esse assunto, porque eu fui metralhado aqui na nossa cidade agora, esses dias atrás. Fui metralhado, entendeu? Mas eu percebo que Deus está me chamando para esse momento, onde, quando aconteceu isso, pastor, eu busquei, então, a ajuda desse procurador. Esse procurador me passou dezenas de matérias, de aulas, de curso, que possa, então, a gente fazer. É, assim, algo absurdo que as pessoas estão fazendo, estão querendo socar na nossa vida de goela abaixo, o que é para nós, então, engolirmos. Só que nós, cristãos, não sabemos os nossos direitos e, de repente, ficamos quietos. Vamos pensar hoje, quantos pastores que poderia chegar uma pessoa lá e bagunçar um culto dele e ele ia ficar quieto, falar, não posso mexer em ninguém. Manda bagunçar lá na nossa igreja para você ver só se o camarada não vai sair preso de lá. Ele vai sair algemado, entendeu? Nós estamos lá, nós temos duas opções. Eu falei já para o pessoal, já que na igreja lá tem duas opções para o pessoal. Primeira opção, quem entrar lá endemoniado vai manifestar esse demônio, nós vamos expulsar e a pessoa vai voltar à ordem original. Essa é a primeira opção. Amém. Se ela não deixar o diabo sair do couro dela, a delegacia vai dar conta dela. Acabou. Entendeu? Mas assim, nós precisamos nos posicionar, porque senão isso daí vai virar uma barbaridade. Pastor Claudinei, depois eu posso partilhar com o senhor, com os pastores aí, todo esse material que eu tenho, que é bom a gente ler, é bom a gente estudar e é bom a gente trazer a informação para o pessoal sobre isso. Porque o que nós estamos falando não é de uma ideia minha ou de uma ideia de qualquer outra pessoa. Nós estamos falando de uma ideia, de uma Constituição que foi um procurador da República que está, então, replicando essa situação, entende? Nós temos uma gama de informação de abuso, de distorção, de tantas outras coisas mais que nós, como cristãos, precisamos saber e nos impor diante dessa situação.
Perfeito, pastor Beleza? Rubens. Perfeito. Pastor Giovanni, vamos continuar, vamos dar continuidade aí. Preparado, munido de material? Só que eu tenho aqui algumas matérias, inclusive esse senhor aqui, ó, vou colocar para vocês verem. Ele lutou na justiça, esse senhor aqui, tá vendo essa criança? Tem 7 anos de idade, tinha na época, né, 2 anos atrás. Ele entrou na justiça para o filho não ser transformado em uma menina. Uhum. Porque a mãe já estava preparando os medicamentos para tornar o menino estéril e dar a ele hormônios que fariam dele uma menina. Né? Não fariam dele uma menina, mas ele teria o corpo ali, a aparência de uma menina. E o pai perdeu essa luta na justiça nos Estados Unidos. Ele perdeu e ainda foi condenado, que foi uma condenação, a se direcionar ao filho como filha. E ainda participar a cada 15 dias de aulas sobre transgenerismo. Participar de aulas sobre crianças transgêneros. Então, a gente percebe que o mundo vai virar uma Sodoma e Gomorra. E dentro dessa fala do senhor, percebe-se o quê? Que esse pai, como o chefe da prole, o chefe de família, não teve autoridade nenhuma, pastor Giovanni. E a gente não precisa ir muito longe, ó. Tá vendo? Esse aqui também, ele foi preso, esse mesmo pai, né, que lutava para o filho não passar por procedimentos hormonais para se transformar em uma menina, ele foi preso porque ele não aceitou a decisão do tribunal e deve ter falado muito, né? Se imposto quanto a isso e infelizmente acabou sendo preso. Aí temos aqui também, ó, outro caso, que o pai chamou o filho de... preso após chamar filho transgênero de ela. Perdão, esse aqui é um caso seguinte. Esse aqui, o filho era menina e virou menino, entendeu? Sim. Só que ele não aceitou a mudança e continuou chamando a menina, que é o sexo original, de menina. E ele foi preso por não aceitar a transformação e não de se direcionar à filha como filho, entendeu? Então são várias matérias que tem aqui, ó. Tem várias matérias. Pai é condenado a 6 meses por rejeitar gênero e chamar filha biológica de filha, entendeu? Ele tinha que ter chamado ela de menino, de filho, mas ele continuava chamando ela de filha e foi preso. Então, esse mundo vai virar uma Sodoma e Gomorra. A desconstrução da família está em alta, está acontecendo. E como o pastor Rubinho falou, né? A gente tem que se posicionar, nós não podemos ficar calados. Essa é uma grande realidade. Isso é muito triste até passar isso aqui. Se a gente for ver como que foi o início, né? Como que surgiu essa coisa de transgênero, nós vamos ficar aqui perplexo, pastor Claudinei. Inclusive, se o senhor quiser, eu coloco aqui. Eu tenho um vídeo aqui, eu posso colocar. Sim. Ô, Geu, assim, eu falo Geu porque é irmão, então eu faço Giovanni, mas Giovanni é intimidade, né? O que acontece? O pastor Rubens acabou de falar aí, né, que o pai de família, um pastor, ou o padre, que seja, qualquer, tem o direito de colocar todas as suas ideologias dentro da casa. Mas se percebe que há uma elite por trás trabalhando forte, porque todos os países, só, se não me engano, se a gente for na memória, 8 só no mundo que são que defendem a família, que são a favor da família. E aí agora o Giovanni acabou de colocar aí 4 matérias dizendo que o pai perdeu na justiça e agora vai ser obrigado a chamar o filho de filha e vê-lo sendo transformado, né, assim, mudado lá o corpo dele com hormônios de mulheres. E aí você percebe, né, que o Brasil, irmão, tá assim, esse ano aqui é um ano de decisão. Aí como o pastor Rubens colocou aí, ó, você que tá aqui agora, você é da sua casa o sacerdote, você que vai ali e impõe, porque, gente,
existem cristãos que ainda estão apoiando o lado esquerdo, que não defende a família, que é a favor de tirar a criança do ventre do tempo. Então, você vê que as coisas estão caminhando, irmãos, para um desfecho muito triste. A igreja vai passar por uma perseguição ainda antes do arrebatamento. Isso é claro, está lá em Mateus 24, fala que a igreja será perseguida. Agora, nós que estamos aqui, temos o poder de adiantar essa perseguição, colocando pessoas que aderem a essa ideologia aí da Agenda 2030. Agora, pastor Rodrigo, aproveitando a tua fala e dando para o pastor Giovanni concluir o raciocínio, o senhor entende, pastor Giovanni, que essa Agenda 2030, ela vai iniciar em 2023 ou ela já começou a ser manipulada diante das pessoas? Não, essa agenda está sendo imposta desde 2014, 2015, se não me falha a memória. Mas ela está sendo acelerada agora. Eu não sei o motivo, porquê, mas ela está sendo acelerada agora. De 2018 para cá, ela começou a ganhar força. De 2020 para cá, ela está aceleradíssima. Eles estão criando leis para normalizar tudo aquilo que é contra aquilo que nós acreditamos, que nós cremos, que temos como regra de fé. Agora, pastor Então, Giovanni, pastor, ela já está acontecendo já há algum tempo. Pastor Giovanni, diante da nossa Constituição, né, que foi a última, que foi revisada em 1988, presidido por Ulisses Guimarães, que foi a última revisão, com a nova ordem mundial, a Constituição do Brasil, o senhor entende que continuará tendo valor ou isso aí valerá apenas mais como um livro para preencher prateleira? Ah, pastor, sabe, eu temo até em mudança de leis e da própria Constituição. Uhum. E a gente pode esperar o quê? A gente só pode esperar a volta de Jesus, porque, de fato, eu não sei se tem muito que a gente possa fazer a não ser nos posicionar. E se tiver que sermos presos pelo nosso posicionamento, olha, eu vou falar a verdade para os irmãos. Os irmãos que me acompanham no meu canal sabem que eu não piso em ovos, pastor Claudinei. Graças a Deus não chegou nada até agora, né? Mas se chegar também, eu vou enfrentar de peito, porque eu sinto que para isso que eu fui chamado. E se de repente eu não me posicionar ou não ir para cima, eu não vou dormir tranquilo. É como se fosse uma missão que você tem que cumprir ela. Entende? Então é mais ou menos isso. Entendo. Dentro dessa fala do pastor Giovanni e pastor Rubens, o senhor comentou que há 26 anos está no Evangelho, né? Nós estamos aí quase no mesmo tempo, eu estou há 25, né? Que legal. E dentro dessa questão de Evangelho, o senhor consegue entender que nesses últimos dias há possibilidade da igreja, quando eu digo igreja, eu não digo templo, né? Mas eu digo as pessoas, há possibilidade da igreja voltar aqueles princípios que nós vivemos, né, que nós tivemos a oportunidade de viver, do sentar de mesa para todo mundo fazer o culto dentro de casa, de ler a Bíblia em família, do filho mais novo encabeçar a oração. Hoje no culto de casa quem vai pregar vai ser a filhinha. Olha, amanhã no culto em casa quem vai cantar é o pai. Você tem condições da igreja voltar a viver isso, pastor Rubens? Tem porque a Bíblia fala que nos últimos tempos a profecia de Joel iria se cumprir. E eu creio nisso, né? E eu creio nessa palavra. E como nós falamos, vamos aqui por partes aqui em cada uma dessas situações. Quando o pastor Giovanni mostrou esses pontos aí que nós vamos observar, quando esse pai perdeu então essa guarda do filho para essa questão, foi porque tem um descontrole lá atrás. O descontrole dele não foi ali. O descontrole foi ter perdido o casamento lá atrás. Porque quando ele perde o casamento, ele tem, então, uma dualidade aqui nas decisões do filho. Entre a posição dele e a posição da mulher, claro que o errado é o que vai ficar, então, prevalecer diante da lei. O segundo, pelo fato do pai não conseguir convencer ou estabelecer o princípio do amor e da palavra dentro do coração desse filho, porque se o pai foi executado, foi porque o filho, então, deu aval para que a justiça agisse contra a palavra contrária sobre o pai. Então, você percebe que tudo isso nós estamos vivendo é a base cristã. E eu creio sim, pastor Claudinei, pastor Giovanni, pastor Rodrigo,
eu até dei uma fala esses dias na igreja que nós precisamos voltar para a igreja raiz, né? Aquela igreja, sabe, que as pessoas davam glória a Deus de verdade. Aquela igreja que as pessoas, então, tinham o princípio de buscar Deus. Aquela igreja que nós, então, colocávamos nossos filhos dentro de casa. E como você está falando agora, a roda da mesa, criar esse projeto, criar esse sacerdócio do lar, porque é a única maneira de nós contermos esse problema. Vamos agora parar e retomar aí essas falas anteriores. Se esse pai não tivesse perdido a família dele lá atrás, que, olha um dado, eu até peguei aqui, que eu ministrei esses dias atrás num encontro de casais, 80.537 divórcios no Brasil em 2021. 80.573 divórcios. Estamos falando de uma cidade de médio porte, né, divorciado. Então, se esse pai não tivesse perdido, então, o casamento lá atrás, ele não estaria nessa bucha agora na frente, certo? Se esse pai tivesse levado o filho no princípio, na palavra, o que eu disse ontem para as pessoas, eu disse para eles o seguinte, como nós precisamos, 2 minutos, pastor Claudinei, só para mim tentar fechar esse raciocínio. Eu tenho 4 filhos, o Gil conhece minha família toda aqui. Tenho o Rafa, 28 anos, tenho a Débora, de 18, tenho o Isaac, de 9, e temos o Lucas, de 7 anos, o nosso raspinha do tacho. 29 anos casado, agora dia 5 de dezembro de 2022. O Rafa cresceu na casa do Senhor, cresceu no Evangelho. 3 aninhos ele foi para o Evangelho, 2 aninhos ele foi para o Evangelho, cresceu. Só que quando ele tinha 17 anos, ele deu uma desviada no processo dele. E eu, um dia, eu estava muito mal com isso, porque eu vendo meu filho, então, indo para o lado que não devia ir, eu falei com um pastor amigo, um pastor muito experiente nessa linha de jovens, e ele falou assim para mim, pastor, você precisa amar o seu filho. Você precisa trazer o seu filho perto de você, mas você precisa confrontar o seu filho. Então pegue essa, ó, amar, trazer para perto e confrontar. E isso eu fiz com o Rafa. Eu trouxe ele para perto, mostrei o meu amor para com ele, para aquela situação. Filho, o pai te ama, só que o pai não aceita você dessa forma. Eu tenho uma frase que nós falamos que nós não geramos filhos para povoar o inferno. Eu não aceito nenhum da minha descendência se perder, porque eu não gerei filhos para povoar o inferno. Gerei filhos para serem sacerdotes do Senhor, como é a família aí do Giovanni, é a família deles toda aí, que nós fizemos o cast, é lindo, maravilhoso, do pastor João Russo. Então veja, o que os pais precisam fazer hoje dentro de casa? Gerar isso. Você está passando com algum problema com os seus filhos? Alguma situação está fugindo do controle do princípio cristão? Ame, traga para perto, mas confronte. Porque se eu tivesse deixado o Rafa confortavelmente, ele não teria voltado para Jesus. Ele não teria. Hoje, ele lidera os jovens, ele pastoreia uma igreja fora da cidade. Então, assim, um menino de 28 anos já é casado, tem filho, tem tudo. Então, assim, Deus está fazendo o quê? Uma obra, mas nós colocamos ele, nós ajustamos ele, nós mostramos para ele o caminho que tinha que fazer. E eu vejo, pastores, que o que está faltando isso é esse equilíbrio, sabe? Ou você pega um pai que bate no filho ali, ou não aceita, ou humilha, ou judia e joga ele mais fora ainda, ou você vê, então, os pais que deixam a coisa correr frouxa. Não tem esse equilíbrio, não sabe ter esse meio termo entre daquilo que tem que puxar para perto, mas também que tem que cobrar. Não sei se eu estou conseguindo explicar bem para vocês aqui. Então, assim, sabe, a minha palavra como pai, não como pastor, para todos vocês, que eu tenho certeza nessas pessoas que nós estamos aqui agora ao vivo, quase 700 pessoas ao vivo, eu tenho certeza que você deve ter algum problema nessa linha. Seu filho, sua filha, talvez o seu marido ou a sua esposa. Ame, traga para perto, mostra então que você está aí para poder ajudar, mas confronte. Não a pessoa, mas o pecado que está na vida da pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra as potestades e os principados. Essa é a minha posição, pastor Claudinei. E eu creio sim que vai voltar esse tempo, creio sim que as pessoas que se posicionarem vão ter, como o Salmo 128 diz, a família em volta da sua mesa, e vão então desfrutar desse banquete. Mas nós precisamos de uma pessoa, precisamos de uma Esther, precisamos então de uma Débora, precisamos então, né, de um Noé, precisamos então, né, de uma Raabe, alguém que se levanta
para poder então salvar a família que realmente está indo de banguela abaixo. Perfeito, pastor Rubens. Obrigado pelo comentário. Você que está em casa nos acompanhando, com certeza compreendeu. E se não deixou, já aproveita aí para fazer o seu compartilhamento e deixar o seu like. Pastor Rodrigo, dentro desse comentário que o pastor Rubens fez, o comentário anterior do pastor Giovanni, vem a seguinte pergunta. Como eu falei, que eu perguntei para o pastor Rubens, eu tenho certeza que o senhor já participou, pastor Giovanni, todos vocês que são de uma família sacerdotal já participou dos cultos familiares, aquele que a gente chamava de o cultinho em casa, né? Que os filhos participam, que a esposa participa, que todo mundo participa, e isso faz parte do grande avivamento. O que fazer para a igreja voltar a ter isso daí? Eu perguntei para o pastor Rubens se há possibilidade, ele disse que há. Aí eu lanço para o senhor a pergunta, e agora, se há possibilidade, o que fazer para isso voltar? Porque representa aos olhos de tudo e todos que isso está tão distante, está tão longe de voltar a acontecer devido ao comportamento, né, da igreja da face da terra. O que fazer para voltar tudo isso? Olha, pastor Cornei, agora tem duas vertentes aí. A primeira vertente é uma profecia, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Essa é uma profecia que assim que está para acontecer, vai acontecer daqui a pouco o arrebatamento. Deus vai mandar esse derramado espírito sobre toda a carne. A igreja do Senhor vai ser avivada. A segunda teoria é que, igual o pastor colocou no início da live, a pessoa que ela é líder de casa, o pai de família, a mãe, tem que instruir os filhos dentro de casa, o culto doméstico, e a igreja ter esse departamento de ensino. Porque você pode ver, a igreja ela enche porque é dia de campanha. É campanha, chave do carro, chave do automóvel, é benção daqui, benção de lá, mas o culto de ensino, isso é geral, viu, irmãos? Vai 1% da igreja, quando vai, não sei se a igreja do Rubinho é assim, mas vai 1% da igreja aprender a palavra. E aí o que acontece? Cria uma igreja, igual diz o bispo, né? A igreja danoninho. Só fica no miojo, no danoninho, e aí a igreja não recebe o verdadeiro avivamento que vem através da palavra. Quando você tem a palavra e você põe ela em prática, Deus derrama então do teu Espírito Santo. Bem simples assim, bem resumido. Maravilha, pastor Rodrigo. O pastor Giovanni, nós já estamos caminhando para os instantes finais, né? Já vamos fazer uma oração. Você que está em casa, fique atento aí. Pastor Giovanni, o pastor Rubens comentou, né, a respeito de amar, né, trazer para perto, amar e automaticamente confrontar. Eu quando estive aí em Guariba com o senhor, eu vi, né, acontecer um episódio, o senhor tem duas crianças, né, e em especial o Lorenzo, que é o mais velho. Eu lembro que, estando aí, ele colocou em um desenho, né, e o senhor, na hora, tomou o controle e disse, você não vai assistir, né, deu ainda umas palmadas nas nádegas dele, disse, vai para o quarto e tal. E automaticamente, depois, quando ele voltou, o senhor já tratou ele diferente, o amor, e já estava brincando com ele, e automaticamente, o processo de um pai. Seria isso que falta em muitos lares para que o pai ou a mãe venha a ter o controle? Esse controle que eu digo é de automaticamente trazer para perto, amar, mas dentro desse amor confrontar, repreendendo. Seria isso que está faltando, pastor Giovanni? Sim, com certeza. Primeiro, você avisa, né? Fala, não quero você assistindo isso aqui. Aí a segunda vez, poxa, você está assistindo, eu falei para você não assistir. Aí depois, na terceira, entra esse processo que o senhor acabou comentando aí. Eu acho que falta muito isso. O que está acontecendo hoje? Os desenhos, filmes, séries, toda a programação digital, na TV, no celular, no computador, sabe? Tudo está recheado com essa programação. Não existe nada hoje, sem exceção, que não tenha algo a ser passado principalmente para os nossos filhos. E aí a mãe, o pai vai trabalhar, a mãe só tem paz quando a criança está com isso aqui na mão. Ela só consegue fazer os serviços, os afazeres de casa, quando quando a criança está com o celular na mão. E aí ela acha que essa paz é boa para ela. Então ela deixa o filho lá, às vezes o filho está lá no cantinho no quarto, no cantinho na sala, consumindo todas essas coisas, aí quando cresce, vem aquela famosa frase, aonde foi que eu errei? Aí os pais erraram quando entregaram os filhos na mão do diabo. Quando nós entregamos os nossos filhos na mão do diabo? Quando nós deixamos
celular, televisão, controle da televisão na mão dos nossos filhos. Nós estamos colocando o nosso filho na mão do diabo, porque aí ele vai aproveitar, o inferno aproveita essa deixa e começa a metralhar ele de conteúdos que vão fazer dessa criança uma criança completamente diferente daquilo que você pai e você mãe aprendeu e cresceu como regra de fé. É assustador, porque hoje não tem uma criança sequer que não tenha o desejo de mexer no celular. E não pode? Pode, mas desde que haja um acompanhamento, desde que haja disciplina, tem que ter tempo. Já imaginou? Pais, existe, e talvez você que está me assistindo agora seja um pai ou uma mãe assim, que o filho acorda e anoitece ele com o aparelho na mão, ele com o dispositivo na mão. Não há um relacionamento mais dentro da casa, não tem mais um diálogo, não tem mais aquele abraço, aquele afeto. Hoje, na minha casa é assim, filho, você pode mexer, mas é tanto tempo. Daqui a pouco o papai pega, aí a gente vai sair, a gente vai no parquinho, a gente vai para a igreja, a gente vai... Porque é necessário ter esse acompanhamento. Se não tiver esse acompanhamento, pastores que estão comigo aqui, irmãos que estão comigo, nós estamos colocando os nossos filhos na mão do diabo. E como eu ia falar, acabou passando, a questão da programação preditiva. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, para mim encerrar minha fala. Eu acho que já estamos caminhando para o final, né, pastor Claudinei também? Já estamos indo em direção ao último giro, né? O último giro de considerações. Você chega em casa depois de um dia cansado do serviço, senta no sofá e está assistindo o jornal. No meio do jornal, você está prestando atenção no jornal, no que está sendo passado ali, mas aí, de repente, o jornalista ali, o apresentador, chama um comercial. Aí vem um comercial de um refrigerante de abacaxi. Você não está nem prestando atenção no comercial. Aí você já está conversando com alguém que está ali na sala, mas o teu cérebro, o que ele capta é o que vem nos olhos. Não é necessariamente aquilo que você está focando, pastor. Olha só que mistério. Não é exatamente aquilo que você está focando que está sendo captado pelo seu cognitivo. Então aquele comercial está passando ali, daquele refrigerante de maçã e tudo, de abacaxi e tudo mais. E aí, beleza, acabou o jornal, né? Você jantou, foi dormir, foi para a igreja, voltou, foi dormir. No outro dia, na hora do almoço, a esposa fala: amor, vai lá no barzinho da esquina comprar um refrigerante. Você vai. Quando você chega lá para comprar o refrigerante, que você olha lá ali para a vitrine, né? Tem lá um refrigerante de abacaxi. Você nunca foi chegado, nunca comprou. Aí você fala: eu vou comprar esse refrigerante de abacaxi aqui. Eu vou levar esse aqui, eu quero de abacaxi. Por quê? Porque você acha que é você que está escolhendo. Você acha que é você que escolheu levar aquele refrigerante, mas na verdade você foi reprogramado um dia antes naquele sofá a comprar aquele refrigerante. Esse teste é feito, irmãos, na faculdade de psicologia. Existe em uma determinada matéria que a professora ou professor, ele faz essa reprogramação sem que os alunos percebam. E no dia seguinte, todo mundo chega na aula com aquele objeto, comprou aquele objeto. E aí a professora fala: eu programei vocês para comprar, para escolher esse objeto. Então, é o que acontece hoje. As nossas crianças, jovens e adolescentes estão sendo reprogramados. Eles estão vendo todos os dias um homem beijando outro homem na TV ou num comercial que passa, principalmente nesse mês. O mês de junho é um mês que, se possível for, você tem que tirar o celular da mão do teu filho. Porque a cada comercial, a cada intervalo do joguinho que ele está jogando, ou do filme que ele está assistindo no YouTube, aqui no nosso próprio canal, se você já viu, comenta aqui na linha do tempo. Comercial da maçonaria, comercial da Doritos, comercial da bandeira do arco-íris. Nós estamos aqui falando contra, estamos aqui pregando a palavra de Deus, mas nos intervalos eles passam isso por aqui. Sim, sim. E aí o filho está ali assistindo o desenho, vai passar o comercial do orgulho.
e ele vai ver o rapaz beijando outro rapaz, a mulher beijando outra mulher, abraçados, como se fosse uma família. E quando eles chegarem nas escolas, que as escolas vão pregar isso, vão dizer que é normal, eles vão dizer, não, é normal mesmo, porque eu vi no celular, eu vi na televisão, eu vi no comercial. Isso é entregar o filho na mão do diabo. É deixar ele sendo reprogramado por toda essa carga, sabe, esse conteúdo. E enquanto você está lavando a louça, está tendo o seu momento de paz hoje. Mas e agora, quando ele crescer? Será que você vai ter paz? Aí vem a famosa pergunta, aonde foi que eu errei? Eu quero mostrar essas imagens aqui para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Eu peço para você não sair. Na verdade, eu peço para você deixar o teu like, tá? É importantíssimo o teu like para que outras pessoas também recebam essas informações. Compartilha e não saia agora. Eu peço para você 5 minutos da sua atenção, porque o que eu tenho para te mostrar aqui é muito forte. Dá uma olhada. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Meus queridos irmãos, estamos aqui hoje, segunda-feira, para fazer a entrega da casa da vovó Mariana. Conforme os irmãos sabem, conhecem a situação da vovó Mariana. Ela morava numa casa simples, pequena, inclusive não era casa própria, nem o quintal não era dela. Alguém deu para poder morar, inclusive era uma casa de capim, queridos irmãos, com todas essas crianças. Morava numa casa simples, pequena, sem divisão por dentro, era apenas uma sala e estava realmente complicado a situação da vovó Mariana. E os irmãos do Ministério Povo da Fé sentiram essa compaixão, esse amor pela vida da vovó Mariana e construíram essa casa. Para os irmãos que não sabem, essa é a maior casa dentre todas que nós já construímos para as famílias necessitadas. Pastor Giovanni, nós agradecemos de coração por esta conquista, que Deus continue abençoando. A casa já está rebocada, pintada de dentro e fora, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, Pastor Giovanni, e todos os irmãos que nos acompanham. Aqui estão a chave da casa que eu já estou fazendo aqui, a entrega para a vovó Mariana, e ela agradece de coração mesmo pela vida de todos vocês, apesar que ela não fala frequentemente o português, mas ela agradece. Que momento, hein? Que momento. Que ela pega a chave ali, que coisa linda, que momento arrepiante, que momento abençoado, né? Quando ela pegou a chave, ela abriu as duas mãos na posição de receber as bênçãos de Deus e o pastor soltou o molho de chave ali na mão dela, né? Essa vovó que com seus netos moravam numa casa de capim, mas foram despejados, né? O proprietário disse, saiam dessa casa, saiam do meu terreno, vocês não têm condição de pagar o aluguel para mim, então saiam, né? E ela com seus netinhos estavam morando debaixo de uma árvore, e olha aí agora a casa, uma casa linda, bonita, maravilhosa, a maior casa que nós construímos em todo o tempo a linha Matanda, tá? Uma casa de 3 quartos, foi entregue, e eu fico assim sem palavras mesmo para agradecer a todos, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, nenhum de nós aqui ficamos mais pobres porque tiramos uma quantia da nossa generosidade para construir a casa para a vovó Mariana. Nenhum de nós ficamos, sacrificamos o nosso almoço, o nosso jantar, né, o café da manhã ou algo semelhante. Pelo contrário, gente. Todos nós continuamos dia após dia, Deus suprindo a nossa necessidade. Por quê? Porque cada um de nós tiramos um pouquinho. Cada um de nós tiramos um pouquinho e fizemos essa obra de generosidade. Você consegue parar para pensar o que está passando na mente dessas crianças? Você consegue parar para pensar? Você já foi uma criança, eu já fui. Nós já fomos um adolescente, eu já fui, você já foi. Você consegue parar para imaginar o que passa na cabeça dessa família, dessa menina de azul aí, que já é a mais grandinha ali das netas da vovó Mariana? Quando eu fui lá, ela estava cozinhando shima. Olha aqui a casa que eles moravam. Você consegue parar para pensar a alegria que passa na cabeça dessa avó, na mente da vovó, que essas crianças não irão dormir mais ao relento? Eu fico aqui, até emocionado e sem palavras. Eu, glorifico a Deus pela vida de todos vocês e bendigo o nome do Eterno pelo que Ele está fazendo na sua vida, na vida da sua família, e levando a cada um de nós a ajudarmos, a fazermos essa obra maravilhosa na vida da vovó Mariana. Olha onde ela morava, eu fui na casa dela. Eu fui na casa dela aqui, ó. Ela morava aí nesse muquifo.
Então, é realmente assim, emocionante. É coisa muito linda. Demais. Meu Deus do céu, que benção. Né? Então, essa aqui é uma das casas, né? Temos também a casa da vovó Binda, tá? Na live de amanhã ou na live de hoje à noite, eu trago as imagens da casa da vovó Binda. Já concluímos, tá? Concluímos a casa da vovó Mariana e da vovó Binda. A vovó Binda também foi despejada e também estava debaixo de uma árvore. E a casa da vovó Binda já foi concluída, é uma casa de um cômodo só, que é só ela sozinha, e já foi concluída. E o trabalho não para. É por isso que está aqui no rodapé o número do CNPJ do Ministério, que é o Pix para você estar nos ajudando. Também o número do WhatsApp, que está, ali está aí na linha do tempo também. É também um Pix do Banco Nubank. E aí o número também do CNPJ da conta jurídica do Ministério. Olha aí, os pedreiros já de Matando estão de parabéns, então, gente? Fizeram um trabalho muito bem feito, graças a Deus, as duas casas estão sendo entregues pintadas, como a da vovó Mariana, também como a da vovó Binda. E hoje nós demos a largada para outro trabalho importante. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Graças, pastor Giovanni, estamos aqui já colocando a bomba para já começarmos aqui a fazer o teste da água aqui e estamos aqui trabalhando. Aqui está o tubo, as máquinas estão aí e os eletricistas também estão trabalhando lá para instalar e para conseguirmos aqui fazer o uso da água. Deus abençoe ricamente a todos vocês. E o tanque também já está colocado lá. Daqui não é possível ver o tanque, mas já está colocado lá. Vou mostrar para vocês colocando o tanque, ó. Irmãos, parece que travou um pouquinho aí, mas estamos tentando realmente puxar ainda aqui para que o tanque esteja. Não foi fácil colocar o tanque é pesado, né? Tanque pesado, mas conseguiram, né? O tanque já está lá em cima para receber a água e dali ser distribuída, né? A casa da vovó Mariana, nós vamos instalar energia elétrica também, e não só energia elétrica, mas a água também para ela e para a vovó Binda, tá? Será tudo ali, tudo irá sair dessa base aí que você tá vendo. A caixa grande aqui, ó. Nossa, pastor Giovanni, pastor Claudinei, meus irmãos, estamos aqui hoje, segunda-feira, tentando aqui já colocar. Então eles estão ali, ó, levando para cima para receber aí os litros de água, reservatório. Aí essa casinha embaixo aí é a casinha das máquinas, aonde vai ficar ali tudo instalado, né? As máquinas, as bombas. E eu peço para você encarecidamente, olhe com carinho para esse trabalho. Nós estamos precisando, tá? Já compramos a bomba, já foi comprada a bomba, tudo já foi comprado. Agora está faltando apenas a parte elétrica, só a parte elétrica, e precisa ser comprado um quadro de energia para fazer toda a parte de disjuntores e aquela coisa toda, né? Precisa também de fios trifásico para fazer a bomba puxar a água, né? Essa bomba já foi testada, né? Ela tem força, tem pressão para jogar a água para a caixa. Então tudo certo. O que está faltando agora, pastor? Só falta agora o recurso para nós comprarmos a parte de fiação, tá? Você que está aqui, que você trabalha com obra, que você já fez uma reforma na sua casa e precisou comprar fios, você sabe que a parte elétrica é uma das partes mais caras de uma casa. Então, nós precisamos comprar aí alguns rolos de fios, tá? Também a parte do encanamento, né? Para nós automaticamente fazer o que tem que ser feito. Levar a água para a igreja, levar a água para todos os departamentos ali. Então, peço a ajuda de todos em nome de Jesus, porque tudo isso precisa ser pago ainda essa semana. Então eu peço para você encarecidamente, o valor que você puder, nos ajude nesse desafio. Nos ajude a fazer com que esta semana, tá, tudo venha a ser concluído ali no tocante à água. Nós temos a horta, né, que as mulheres já prepararam todo o terreno, porém sem água não tem como plantar. Então, eu peço encarecidamente a todos, nos ajudem, tá, a concluirmos esse trabalho. Deixa eu mostrar para vocês a refeição que também aconteceu. Povo da fé! Deus abençoe
Pastor Giovanni e todos os irmãos do Brasil. Muito obrigado. Amém. Amém. Olha só, muita criança, né? Muita criança se alimentou e foi uma bênção, né? A nossa refeição. Eu quero mostrar para vocês a fila como é que estava, ó. Olha isso. Olha a fila de crianças. 125 quilos de arroz, irmã Carmen Maia. 125 quilos de arroz, tá? Para as nossas crianças se alimentarem. Tem outras imagens aqui, o pastor Gabriel servindo a refeição. A fila muito grande. Glória a Deus. E isso é uma benção. Eu quero contar com a ajuda de todos para a gente continuar fazendo esse trabalho. Olha aqui, ó. Olha isso. As crianças indo embora e levando comida para casa, gente. Muitas crianças levam tapuér de comida para casa para se alimentar no outro dia. Isso é uma grande bênção, né? É uma grande vitória. Olha essa imagem aqui deles colocando a bomba, né? Ó, a bomba não, a caixa d'água. Aí, Ministério Povo da Fé, veja aí. Já estamos aqui carregando aqui o tanque. O pessoal já está aí trabalhando, louvado seja Deus. Muita criança aqui curiosa para ver a água. Muita criança curiosa para ver a água. Na verdade, eles já viram a água. Quem já viu aqui o vídeo da água? Ó, tem uma irmã que pediu aí a conta do Banco Bradesco. Vou colocar aqui, irmã, tira um print, tá? Ó, mudei aqui, tá? Tá a conta do Banco Bradesco aí, para transferência. Tira um print, tá bom? Tô todo molhado aqui, mas cheio de felicidade e gratidão a Deus. A água veio, valeu a pena! Uhul! O alimento onde a fome se abrigou, o abrigo onde se apagou a paz, e a paz, e a paz, a paz do nosso Deus. Ajude essa causa, projeto e a matanda pra Jesus, quem dá aos pobres. Aí, que coisa linda, né, gente? Que coisa linda. Graças a Deus, Deus tem nos permitido viver coisas extraordinárias através da generosidade. É a generosidade que faz isso, gente. Isso aqui não é dinheiro, não, é generosidade. Generosidade. Tem um trabalho nosso também lá nos ribeirinhos da Amazônia. Eu não vou colocar as imagens aqui agora, mas eu quero falar algo aqui para vocês. Vou falar algo aqui para todos. Não abandone esse povo, não abandone essas crianças, não abandone o Ministério Povo da Fé. Faça uma prova com Deus. A Bíblia manda a gente fazer prova. Faça a prova com Deus. Senhor, se essa obra realmente é tua, se esse trabalho das crianças de Moçambique, essa preparação da horta, água sendo tirada do poço artesiano, construção de casa para as viúvas e órfãos, comida para as famílias, os ribeirinhos, a compra do barco, da viatura missionária dentro dos rios da floresta amazônica, se isso aí é obra tua, eu vou ajudar por 3 meses. E eu vou ver se vai ter um resultado. Se não tiver, essa obra não é tua e eu nunca mais vou ajudar nesse canal e nesse Ministério Povo da Fé. Faça a prova. Você tem direito. É Deus quem manda nós fazermos prova. Faça a prova com Ele. Faça o teste. E você vai experimentar de uma dimensão que jamais os avarentos, os materialistas e aqueles que não reconhecem a sua missão na terra, jamais irão experimentar. Faça a tua parte e Deus estará te abençoando. E muito, muito mesmo. Eu fico assim, sabe, sem palavras, para agradecer a todos vocês por nós já estarmos chegando nessa fase do teste da bomba, que já foi comprada, tá? Falta só os fios, mas eu creio que ainda hoje nós vamos conseguir concluir. Eu peço a você, encarecidamente, nos ajude dentro da sua condição e Deus vai recompensar você, vai recompensar a sua casa e recompensar a toda a sua família, no nome do Senhor Jesus, tá?
Agora eu quero colocar aqui para vocês, quero fazer aqui agora um lançamento aqui do canal dos meus filhos, o Lorenzo e a Ana Laura. Papai, faz um canal pra gente, papai. Eles ficam vendo, sabe? No YouTube, os canais infantis. Olha aí, canal Ana e Lô, Povo da Fé Kids. Vou mandar para vocês o link. Quem pode se inscrever lá? Pra gente chegar a 1000 inscritos no canalzinho deles. Nós colocamos um videozinho muito lindo. Eu vou mostrar para vocês, mas depois vocês assistam lá no canalzinho deles e deixa um likezinho no vídeo, que é a Ana Laura fazendo um bolinho por mão dela, gente. A Ana Laura fez um bolo e pensa no bolo que ficou bom, hein? Ficou bom demais. Ó, dá uma olhada. Tô com uma fome. Deixa eu ver o que tem. Nada. O que foi, Lourenço? Ai, Ana Laura, eu tô com uma fome. Ah, Lourenço, olha aí comida pra você comer. Oh, nenhum grande arroz tá vazio. Lourenço, eu tive uma ideia, eu vou no mercado. Laura, peraí, hoje é feriado. É mesmo, tá tudo fechado, então eu vou ligar pra pizzaria. Alô? Quem tá falando? A pizzaria. Eu queria uma pizza de calabresa. Ah, é feriado, nós não fazemos entrega. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Obrigada. Então eu vou ligar pra vovó pra ela me dar a receita de bolo de chocolate. Oi, vovó. Você tem a receita de bolo de chocolate? Meu irmão tá com muita fome. Pode deixar que eu já vou te passar. Tá bom. Tá bom. Obrigada, vovó. Tchau. Tchau. Lourenço, a vovó me deu a receita de bolo de chocolate. E você vai comer o melhor bolo de chocolate da sua vida. É você que vai cozinhar, amor? Não sei não, hein? Tá duvidando de mim, Sai. Na hora que ficar pronta eu te chamo. Sai, vai. Tá bom. Pode ir. Pra fazer esse bolo, a gente vai precisar de 150 ml de leite, 3 colheres de margarina e 3 ovos. Primeiro a gente tem que lavar bem a mão. Então vamos abrir a pia. Agora eu vou precisar de uma bacia. Gente, eu sei que ela fez o bolo e ficou maravilhoso. Vocês querem ver a conclusão desse vídeo? Vou colocar o link do vídeo aqui, ó. Vocês clicando aqui já vai cair direto no videozinho. Aí vocês deixam o likezinho lá, compartilha, coloca para os teus filhos assistirem. No final dos vídeos eles sempre fazem uma oração. Nós vamos criar um projeto da leitura da Bíblia, né? A Bíblia Kids, para que eles leiam de uma maneira que as crianças entendam, né? O Lorenzo, né, que já sabe ler, a Ana Laura vai acompanhar ele. Eu acredito que vai ser muito bom, tá? Coloque para as crianças, eu acredito que vai ser uma benção. Nós vamos lançar vídeos novos terça e sexta-feira, tá bom? Hoje lançamos esse, sexta-feira tem um vídeo novo. E eu creio que vai ser uma bênção para a vida das crianças, tá, gente? Deus abençoe a todos. Vou voltar aqui as informações aqui para os irmãos que quiserem contribuir com os projetos missionários. Se inscreva no canal das crianças. E esse bolo realmente ficou muito bom. Vai lá no canal Ana e Lô para você acompanhar o resultado final. E vai ser uma bênção. Obrigado pelo carinho de todos aí com as crianças. Eles são muito espertinhos, né? As crianças de hoje em dia são muito espertinhas, né? Meu Deus do céu. Se inscreva no canal da missionária Keren. Ela vai voltar a fazer live em nome de Jesus. E eu creio que essa semana ainda, em nome de Jesus, ela vai voltar para fazer as lives, os devocionais. E vai ser uma bênção, né, meu amor? Então vamos para cima e tamo junto na fé. Ô glória!
Beijo no coração, gente. Obrigado a todos os moderadores. Se inscrevam no canal da minha esposa. Tá aí também o canal da irmã Neuza, tá o canal dos meus filhos, não estão ainda na descrição, mas tá aí no chat. Eu vou colocar agora aqui na descrição do vídeo para todos vocês acompanharem. Vamos para cima e tamo junto na fé. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.